Então, hoje, o assunto de hoje que eu escolhi é um assunto que muitos INFPs, eles passam por isso também na vida deles. Já vi vários relatos sobre, que é a constante busca por si mesmo. E é aquela sensação de que você não se encaixa na sociedade e você está sempre faltando alguma coisa na sua vida. Tem sempre alguma peça desse quebra-cabeça, nessa busca por si mesmo, de tentar alcançar ser uma pessoa mais elevada, uma pessoa melhor, buscar novas coisas que seja de seu interesse. Eu estou também sempre buscando novas coisas que possam ser do meu interesse, coisas, assuntos diversos, né? A intuição extrovertida nossa está sempre buscando por outras coisas que possam vir a ser do nosso interesse, tanto música, tanto outras línguas, buscando sempre ter contato com essas coisas. Então é uma coisa que eu vejo sempre isso. E o David Kirsten, no livro dele, também chega a mencionar que essa é uma questão que se relaciona aos idealistas. Os idealistas, eles estão nessa busca em relação a si mesmos. Eles vivem, o objetivo do idealista é ter um objetivo. Enquanto ele vai ver esse mundo de possibilidades, ele não tem uma ideia certa sobre o que ele quer, mas ele vê uma gama grande de possibilidades que ele pode se interessar, ele se entretém com essas possibilidades e muitas vezes ele acaba não se comprometendo totalmente com uma ideia, um objetivo, porque ele vê vários. E uma coisa que eu descobri nesses tempos aí da minha vida sempre foi assim. Eu nunca realmente me senti como se eu me encaixasse na sociedade, né? E também eu vejo assim que sentimento introvertido não é realmente em relação a querer se encaixar, porque nós temos nossos próprios valores, a nossa identidade, e nós valorizamos muito isso, a gente quer realmente se encaixar nos valores da sociedade, que a sociedade quer, né? Os códigos, as condutas da sociedade. A gente realmente não quer fazer parte de coisas que sejam corruptas, né? Que possam nos corromper. A gente não tem interesse nisso, né? Por exemplo, o INFP, eu raramente vejo alguém INFP se envolvendo com política, por exemplo. Porque política tá cheio de ratos, né? Tem sempre muitas pessoas bastante corrompidas, e viver nesse meio é uma coisa que o INFP ele não faz questão. Ele não é envolvido pelo poder. O poder não envolve o INFP. Ele quer transformar a realidade que ele vive. E se por acaso ele não conseguir isso, e se ele por acaso ele não com as perspectivas que ele tem, com a escolha que ele teve na vida dele de carreira, não permitir isso, ele possivelmente vai ficar frustrado, porque o INFP ele quer isso, ele é um tipo afiliativo e ele quer mudar a realidade, transformar, estar envolvido com pessoas, mas não nesse sentido de buscar por poder. É uma coisa que, enfim. Então eu sempre vi isso desde pequena. Eu nunca me senti como realmente me encaixasse. Eu não me sinto que eu me encaixo agora. Quando eu também morei fora, nos Estados Unidos, não me sentia que eu me encaixava, porque era uma sociedade diferente da nossa. É uma sociedade que tem também os seus próprios valores, individualista, né? É uma sociedade bastante individualista, no sentido de que eu não tô assim criticando exatamente, né? Mas é uma sociedade em que você vai, cada um mais por si. Embora, claro, tenha pessoas que vão ajudar todo o seu processo, mas a maior parte é isso. É uma sociedade mais individualista que a nossa. Eu não me sentia como se eu realmente me encaixasse naqueles 2 anos que eu morei fora. Embora eu passasse bastante tempo com outras pessoas que também estavam lá fazendo o intercâmbio. O que eu vejo é que o que eu tenho medo, dos meus mais profundos medos, é eu procurar isso
sempre estar nessa procura pelo lugar que eu quero estar, que eu quero pertencer, e não saber exatamente que lugar seja, até agora não sei. E eu nunca realmente chegar naquele momento da minha vida que eu falo, nossa, não é esse lugar que eu gostaria de estar. E o que eu estou fazendo da minha vida? Então eu estou sempre nessa constante busca por esse lugar, né? Por eu poder me encaixar nesse lugar, na sociedade, não na sociedade, né? Me sentir que eu estou no lugar certo. É isso que me move, né? Quero estar no lugar que eu deveria estar. Mas como que eu vou chegar a essa conclusão? Será que isso vai ser o que eu vou estar pensando, né? Porque a mente da gente, o que a gente pensa, as coisas, as nossas experiências, né? Elas evoluem, elas mudam. O que eu quero agora provavelmente não vai ser o que eu quero depois, daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos eu vou ter um outro pensamento. Eu vou querer outras coisas. E depois que eu morei fora, né, eu voltei com aquela certeza de que eu queria ir para São Paulo. Foi uma decisão que eu tomei, assim, meio uma decisão que foi tomada meio às pressas, porque eu estava nesse processo de decidir, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, eu sentia isso. O meu maior medo sempre foi também retornar e não sair mais. É como se ficar presa num lugar fosse uma coisa que uma ideia que me deixasse completamente assim, uma coisa que eu não conseguiria conceber na minha vida, é ficar presa. Eu sempre quero ter novas experiências, né? Eu sempre quero conhecer coisas novas, eu sempre quero estar, né? Mas ao mesmo tempo que eu quero conhecer coisas novas, eu sei que quando eu fico na minha zona de conforto por muito tempo, é muito mais difícil para mim sair dela. E isso era um medo que eu tinha, que talvez eu tenha ainda um pouco. E aí nisso eu fui para São Paulo, né? Foi uma decisão precipitada. Não tive muita sorte em São Paulo quando eu fui, né? Embora eu não me arrependa, porque foi uma lição de vida. Eu tive meus momentos bons em São Paulo. Fiquei 5 meses em São Paulo, depois teve a pandemia. Eu tive momentos bons, né? Porém, né, não foi uma coisa que eu deveria, que uma pessoa aqui com mais planejamento teria feito. Mas eu fui, né? Eu sempre tento pensar assim o seguinte, pra eu não me sentir mal com as escolhas que eu faço. Eu sempre tento pensar o seguinte: eu devo ir. Eu devo fazer aquilo que eu tenho em mente. E se isso não der certo, eu só volto pro ponto de partida. Eu pelo menos tentei. Eu não consigo conceber uma situação em que eu, né, fico em aquele lugar, né, seja um estado de espírito, né, que eu fico nisso e não saio nunca porque eu não tentei sair. Imagina você viver a sua vida toda pensando, frustrado, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Ficar se cobrando, sempre se cobrando, né? As cobranças. Você tem que ir. Você sempre tem que tentar dar o melhor de si, sempre buscando as coisas novas e nisso poder chegar a algum resultado, né? Que seja a busca por si mesmo, que seja a redescoberta de um novo hobby que você pode ter, que você não sabia que tinha e acabou gostando desse novo hobby, porque a vida é de descobertas. Se você para de tentar descobrir coisas, você está morto, né? Você vive morto. A vida é de descobertas. Eu descubro um novo hobby, eu aprendo novas línguas, conheço novas culturas, pessoas novas, né? Eu aprendo coisas novas e a vida é de aprendizado, a vida é de descobertas. E se você não sair, né, dessa sua zona de conforto para se abrir para essas possibilidades,
você vai ficar preso nisso para sempre. Enquanto você poderia, né, estar vivendo vidas diferentes. Quase vivendo vidas diferentes. Porque se você se abre para possibilidades de novos países, novas culturas, que seja o mesmo país, mas você se abre para conhecer coisas novas, você possivelmente, né, eu posso dizer que você está basicamente você viveu vidas diferentes. A pessoa que eu era lá atrás, eu não me sinto mais como a mesma. As coisas que eu queria, em parte, mudaram. Eu tenho redescoberto novas coisas que eu gosto de fazer e sentindo uma certa satisfação quando alguns caminhos que eu tomei se mostraram como caminhos certos. Então, você tem que fazer, você tem que ir, né? E muitas vezes o certo é errar. Como assim o certo é errar? O certo é errar para saber que foi um erro. Para saber que foi um erro e que você deve tomar caminhos diferentes para não cometer os mesmos erros. Porque a vida é de aprendizado e aprendizado se dá por meio do erro. Se você não erra, você não aprende. E é isso que você tem que ter em mente. Leve isso em consideração. Então, muitas vezes, se você não se sente com que é uma coisa própria dos INFPs, é sentir que você não pertence aonde você vive, né? Não pertence a essa sociedade, né? Continue nessa busca, continue buscando quem você é, continue avaliando as situações, julgando as situações conforme o seu sentimento introvertido, ele está sempre julgando, e ver o que é melhor para você baseado naquilo que você sente que é melhor para você. Em algum momento você vai descobrir, em algum momento você vai se sentir gratificado por aquilo que você está fazendo. E muitas vezes para o INFP, ele se sente gratificado quando ele está fazendo coisas que ajudam as pessoas. Ele é um tipo afiliativo, como eu disse, né? O INFP ele é um tipo afiliativo. Então ele precisa disso. Ele precisa sentir que ele está ajudando as pessoas, que ele está fazendo a diferença. Então, às vezes, se você está num trabalho que sufoca isso, que sufoca essa energia positiva de ajudar os outros, de fazer aquilo que você sente, que sufoca a sua criatividade, porque você precisa de criatividade também. Se sufoca, talvez você tenha que reavaliar o que você escolheu. Talvez você tenha que começar do zero. E não tenha medo de começar do zero. Porque às vezes, começando do zero, você redescobre coisas sobre si mesmo. Você vai descobrir coisas que antes você não sabia. Porque você está em constante evolução. Se a gente parar de evoluir, é a mesma coisa que estamos mortos, né? Mas a vida ela é feita de evolução. Se permita evoluir. Se permita desfrutar de novas possibilidades, de ver, enxergar novos futuros, fora daquilo, da sua realidade concreta, que muitas vezes não é o ideal que você tem na sua mente, porque a sua mente ela visualiza cenários que são muito fora da realidade concreta. A realidade concreta, às vezes, é aquela mesmice do dia a dia, é aquela rotina que você está cansado de fazer todo dia. Você quer sair disso, você quer deixar sua zona de conforto, mas ao mesmo tempo você fica meio preso a ela, porque isso é o familiar, isso é aquilo que eu conheço. Se eu deixar isso, eu vou para algo que eu não conheço, uma coisa que me dá medo. Não sei se vocês assistiram o filme Soul, é um filme muito lindo. E nisso a gente tem aquele momento que é o antes do nascer e depois
pro além. E nessa experiência do antes do nascer, tem um personagem, o nome dele é Joey, né? Ele morreu e ele não queria ir além, ele não queria seguir adiante, né? Então o que ele vai fazer? Ele acaba chegando no antes, né, do nascer. E tem uma alma ali, ele acaba tendo que ser responsável por essa alma para levá-lo para o nascimento, né? Que não queria sair daquela situação, porque ele conhecia, né? Aquela alma conhecia aquela situação e aquela situação era confortável, né, para aquela alma. Nascer, por que nascer? Por que viver? Essa situação aqui eu conheço e eu observei ao longo do tempo o quanto a vida pode ser difícil, o quanto as pessoas podem sofrer na vida. Mas depois ele acaba desfrutando do que é viver, ele acaba se interessando por isso. Porque viver tem as suas coisas boas. Viver é descobrir coisas novas, é descobrir paixões novas, é descobrir novos hobbies, viver coisas novas, descobertas, através dos nossos 5 sentidos. Através dos nossos sentidos, nós descobrimos coisas novas. Então é basicamente isso, né? Se permita sair da sua zona de conforto para poder experimentar coisas novas e aprender com isso. Seja a sua zona de conforto a sua casa, seja a sua zona de conforto o trabalho que você às vezes não está gostando mais. E se você também se identifica com o momento que você vivencia, se você realmente gosta desse momento, por favor, deixe um comentário nesse vídeo aqui, fale sobre as suas experiências, fale sobre se isso também é uma coisa que você pensa diariamente, que você não se encaixa, as coisas que você sente a respeito de si mesmo. Se você também está buscando se conhecer melhor, está buscando novas partes desse quebra-cabeça, embora você esteja sempre em contato com os seus sentimentos, você quer também conhecer coisas novas, né? Ser uma pessoa diferente, talvez. Poder visualizar coisas novas e isso transformar a sua própria vida. Se essa é a sua busca também. Transformar a sua vida. Olhar para trás e falar: quem era essa pessoa? Não a reconheço mais, porque eu mudei bastante. Então é isso, gente. Deixe um comentário, fale o que você achou e estarei fazendo mais vídeos para vocês. Obrigada, tchau!